Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 1, os versículos 27 e 28, onde está escrito assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui temos diante de nós o propósito de Deus revelado quando da criação dos céus, da terra, de todas as coisas que nelas foram criadas, e também do homem criado à imagem e semelhança de Deus. E ao perceber que este homem estava só, Deus então decidiu formar uma mulher e trazer esta mulher ao homem, a Adão. Nós conhecemos este relato que diz que Deus viu que para Adão não havia companheira adjutora, então Deus decidiu criar uma mulher, e ele o fez através de uma costela que ele cerrou de Adão. Formou ali uma mulher, trouxe a Adão, e Adão disse então: agora esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Então Deus aqui estabeleceu esta primeira união de um homem com uma mulher, porque com relação às aves e os animais, Deus fez tudo por casais, para que cada um procriasse segundo a sua espécie. E ao homem, conforme li aqui o relato, Deus então criou o homem e a mulher, que são seres complementares. Por isso que diz a Escritura que quando eles se dão em casamento, duas carnes se torna uma só. Porque a união do homem com a mulher torna uma pessoa completa. A mulher sem o homem não é completa, o homem sem a mulher também não é completo. Então Deus faz as coisas de acordo. E o que Deus determinou foi que, tendo-os abençoado, ou seja, Deus determinou uma bênção para o homem e para a mulher, que ele uniu pelo seu propósito, pelo seu amor, com objetivos específicos. E aqui nós encontramos o que foi que Deus disse a Adão e esperava que isto se cumprisse, dizendo: Deus os abençoou e disse: frutificai. Ou seja, sejam frutíferos, que haja fruto que procederão de vocês. Segundo, multiplicai-vos, que não ficasse limitado somente a eles dois aqui na terra. E terceiro, e enchei a terra no seu comprimento, na sua largura. Promessa de Deus expansiva, para alcançar todos os lugares criados por Deus. Porque a própria Escritura diz que Deus criou a terra, mas não a criou para que ela ficasse solitária, vazia, mas criou para que fosse habitada. Então Deus prometeu aqui que através do homem e da mulher, ele permitiria vir à luz novos seres humanos, porque estes dois foram formados pelas mãos de Deus. Mas dentro do homem e dentro da mulher, Deus deixou a matriz geradora da descendência que estaria por vir. E quando nós observamos isto, nós encontramos que Deus, ao unir este casal, ele colocou no homem a responsabilidade, o comprometimento, e na mulher ele colocou a bênção da maternidade,
através de quem os filhos viriam ao mundo. Na união de um homem com uma mulher, então que se gerariam filhos e eles viriam ao mundo. Então, esta mulher, quando ela passou a gerar filhos, ela tornou-se então mãe. E aquele que foi gerado nela e dela passou a ser então o seu filho, alvo do seu amor, da sua gratidão a Deus, desta grande bênção que Deus deu, que é o dom da maternidade. A mulher tornar-se mãe e trazer à existência filhos e criá-los dentro do propósito estabelecido por Deus, para que então eles fossem cada um propagando-se a partir do primeiro, todos os demais seguiam a mesma orientação, porque a propagação da espécie humana só se dá nesta condição, através de um homem e de uma mulher. Dois sexos, duas pessoas do mesmo sexo não geram filhos. Então tem que ser um homem e uma mulher, seja pelo contato físico, seja pela tecnologia, mas tem que ter a participação tanto do homem quanto da mulher. Faltando uma destas, não há geração de filhos. Então Eva passou a ser então a primeira mulher que foi criada por Deus e tornou-se também a primeira mãe que, a partir dela, dos filhos que Deus lhe deu, primeiro lhe deu Caim, depois Abel, depois Sete, depois vieram outros, não sabemos quantos, mas ela foi fértil, ela gerou filhos. Ela estava, então, em obediência ao que Deus havia determinado, porque Deus abençoou. Isto é uma bênção de Deus. E Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então, ao cumprir este princípio estabelecido na palavra de Deus, este casal estava andando em obediência à vontade de Deus e cumprindo debaixo da bênção de Deus aquilo que Deus havia prometido e estava trazendo alegria para o coração deles. E então, a partir dali, então Eva é chamada a primeira mãe, de onde tudo se originou. Sem Eva, não teria existido a maternidade, a geração de filhos. Mas, começando em Eva, Deus abriu esta oportunidade que em todo o globo da terra, em qualquer que seja o lugar, sempre haverá ali mulheres que se colocarão diante de Deus para desfrutar da bênção da maternidade. Então, Eva é esta primeira mãe, que nela se cumpriu o que Deus prometeu. Abriu-lhe a madre e ela então passou a desfrutar do dom da maternidade e passou então a gerar filhos. Eva começou assim. Hoje, a propósito, é o Dia das Mães, que Deus possa continuar abençoando a cada mãe responsável, comprometida e segura de qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas aqui nós vamos relatar sobre algumas mulheres que se tornaram mães e estão colocados em lugares de destaque, dado a condição em que elas geraram filhos e de que forma nós podemos aprender com estas mães, para que as mães dos nossos dias, elas possam olhar a estas mulheres que estão relatados na Bíblia e possam olhar para si e ver que ela faz parte e ela está incluída nesta mesma promessa de Deus, abençoadas pelo Senhor para frutificar, multiplicar e encher a terra. Isto cumprindo o propósito de Deus. Então Eva já sabemos que foi a primeira mãe. A primeira mãe.
e nela abriu-se o dom da maternidade. Segundo, nós vamos encontrar lá do capítulo 12 de Gênesis a seguir, vamos encontrar Sara. Sara, a esposa de Abraão, que já estava avançada em idade e quando teve a idade fértil, não podia gerar filhos. Sua madre estava fechada. Mas um dia, Deus prometeu que daria a ela um filho e passou a ser chamado o filho da promessa. Ambos, tanto Abraão quanto Sara, já avançados em idade, humanamente uma coisa que era impossível de acontecer, mas na promessa de Deus, para Deus nada é impossível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E no tempo certo, Deus alimentou tanto a Sara quanto a Abraão com fé e paciência para crer na promessa e esperar o tempo de Deus para que ela se cumprisse. O tempo chegou e a promessa de Deus cumpriu-se. E Deus deu a Abraão e a Sara Isaque, o filho querido, o filho da promessa, o filho esperado, prometido pelo Senhor. Então eles viveram com fé e paciência. E quando Deus abriu a madre de Sara e deu a ela um filho, ela o gerou em seu ventre. Ele veio à luz e ela o tomou nos braços. Ela então, com alegria, se colocou diante do Senhor, porque Deus lhe tinha aberto a madre e ela tinha experimentado o dom da maternidade, de ser mãe de Isaque, o filho da promessa. Um outro exemplo que temos na Bíblia, nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 3, por ali, falando do capítulo 1 a 3, falando sobre Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. E quando Joquebede gerou a Moisés, saiu uma lei no Egito para matar todas as crianças do sexo masculino e deixar somente as meninas viverem. Então, Joquebede enfrentou este perigo, mas ela procurou quanto pôde esconder o seu filho e conseguiu por 3 meses. Ela arriscou-se, mas era a prova do seu amor, da sua coragem, da sua responsabilidade de não entregar o seu filho à morte, mas procurar preservá-lo, como é o instinto de mãe. Proteger, defender e cobri-lo de amor. Não podendo ficar por mais tempo com ele, ela o coloca no rio, dentro de um cesto no rio. Filho de Faraó pega e Miriam, a irmã de Moisés, chama a própria mãe para ser uma ama do bebê. E a filha de Faraó aceita, dá a ela o valor do seu trabalho e ela passa a criar o próprio filho. E vai incutindo na mente e no coração dele o povo a quem ele pertence e qual é a promessa de Deus para eles. E isto ficou marcado no coração de Moisés, que quando ele cresceu, formou-se, diz que ele escolheu ser rejeitado com o povo de Deus do que desfrutar das benesses do Império Egípcio. Ele escolheu viver o propósito de Deus. Aí está o valor da mãe de Moisés, de Joquebede, em orientá-lo na vontade do Senhor Deus. Moisés foi um gigante nas mãos do Senhor. Mas isto porque ele teve uma mãe valente, valorosa e corajosa. Enfrentou as dificuldades e não se entregou a elas. Quarto, nós temos uma outra mãe, de que a Bíblia relata, cujo nome é Ana. Ana vivia amargurada e angustiada, desejando ter filhos e não podia.
e isso machucava com ela. Ela sofria muito por conta desta situação. Mas chegou um determinado dia que ela foi ao templo orar ao Senhor, e a oração dela foi tão profunda que tocou o coração de Deus, e Deus decidiu então abrir a madre Diana e tornando-a mãe, ela recebendo a bênção da maternidade, ela disse: se der um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida. Ela só queria ter gozo e alegria de desfrutar da bênção da maternidade. Assim Deus lhe abriu a madre e ela gerou a Samuel. Samuel nasceu, ela cuidou dele. Quando foi desmamado, ela levou para ficar com Eli e de lá ele não voltou mais. Foi um grande homem de Deus, profeta, sacerdote e juiz. A alegria de Ana em gerá-lo por ser uma promessa de Deus. Então, em Ana, nós encontramos a perseverança e a fé. Ela esperou o tempo certo, com sofrimento, com angústia. Mas quando chegou o tempo, ela celebrou com alegria, com gratidão, com reconhecimento. Se para Eva inaugurou-se a bênção da maternidade, para Sara, ao receber Isaque, ela precisou passar por um tempo de fé e paciência. Já para Joquebede, amor e coragem diante de perigos. Para Ana, perseverança e fé. Esperar o tempo de Deus para lhe abrir a madre. E ficaram marcadas estas mulheres. Já para o tempo próximo da vinda de Jesus, nós temos Isabel e Zacarias, que também já eram de idade e não tinham filhos. Mas Deus prometeu um filho a Isabel. E aquele filho, ele viria para cumprir um propósito divino. Ele viria para preparar o caminho do Senhor. Então Deus deu a Isabel João Batista. E ela cuidou com todo o carinho deste filho, conforme as recomendações que lhe foi dada. E João Batista se tornou um grande homem nas mãos do Senhor, porque foi ele que começou anunciando a chegada do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então, para Isabel gerar a Isaías, ela entendeu como sendo um propósito estabelecido por Deus, através da sua família, para que ele, então, viesse preparar o caminho do Senhor. Então, aí vemos o valor de um propósito, a firmeza, a segurança. Temos ainda Maria, aquela jovem virgem, que o anjo do Senhor apareceu a ela e disse que dela nasceria o Messias, o Cristo. Ela, sem entender o que estava por acontecer, mas com muita fé, obediência e submissão, ela se colocou à disposição do Senhor. Quando o anjo lhe disse que aquilo seria uma obra do Espírito Santo, então ela aceitou e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Maria, foi gerado nela o Senhor Jesus. E com obediência e submissão, ela o recebeu em seus braços, cuidou daquele menino que cresceu, chegou à sua idade, se apresentou ao mundo e cumpriu o plano de Deus. Veja, por onde passa as bênçãos de Deus. E por fim, nós temos uma outra mulher chamada Eunice. Eunice foi a mãe de Timóteo. Ela servia a Deus e quando Deus lhe deu Timóteo, ela teve o cuidado porque recebeu as instruções de sua mãe Lóide, que a cuidou e orientou no melhor caminho, e ela, seguindo agora o exemplo da sua mãe Lóide, e Eunice e Lóide passam a assumir a responsabilidade com dedicação de ensinar
e orientar Timóteo no caminho para servir ao Senhor e ser diante dele agradável. Então são mães que deixaram marcado na história a sua vida mediante o exemplo e a conduta com que elas viveram diante dos filhos que Deus lhe possibilitou receber. E os nossos dias não são diferentes. A mesma promessa que Deus fez a Eva, ela é feita a todo ser humano, a todo homem, a toda mulher. Porque a maternidade é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. É por meio dela que as pessoas vêm à existência. E Deus sabe a quem Ele dá os filhos para vir. Encontramos aqueles que, por todo custo, não querem desfrutar da bênção da maternidade, e eles então andam na contramão do propósito de Deus. Ao passo que aqueles que se colocam nas mãos de Deus, Deus sabe como cuidar de cada um e como fazer todas as coisas que elas sejam para a glória e louvor do seu nome. Aqui nós listamos, existem outras mais nas Escrituras, mas listamos apenas 7 mulheres que encontramos serem mulheres de destaque, porque através delas a bênção de Deus foi passando de uma para a outra. Em Eva nós vemos a abertura do dom da maternidade, quando Eva tornou-se mãe. Em Sara nós vemos a paciência e a fé em esperar o nascimento de Isaac. Em Joquebede nós vemos amor e coragem em momento difícil para preservar o seu filho Moisés. Já com Ana, uma mulher atribulada e angustiada, que foi orar a Deus e Deus ouviu a sua oração e lhe deu Samuel. Então ela, com perseverança e fé, esperou o momento certo. Com Isabel, com Zacarias, que eram adiantados em idade, o Senhor Deus prometeu um João Batista, e ela segurou-se naquele propósito e foi fiel em conduzir o seu filho. Com Maria, Jesus veio através dos seus braços e se deu a conhecer ao mundo. E por fim falamos de Eunice, a mãe de Timóteo, que com dedicação e instrução orientou o seu filho no melhor caminho que ele poderia andar. Sou grato a Deus pela mãe que ele me deu, pela mãe que eu tenho, porque continuo sendo alvo das suas orações, que me educou, que me instruiu, que demonstrou para comigo e os meus irmãos o seu amor em momentos difíceis na vida por onde ela passou. Mas não abriu mão dos filhos. Tinha-nos como uma bênção de Deus. E hoje estamos glorificando a Deus por termos esta mãe responsável e cuidadosa, que até hoje continua nos acompanhando com a sua oração, com o seu amor e com o seu cuidado. Você também deve ter a sua mãe ou a sua esposa, também, como tenho a minha, que Deus nos deu para vivermos a vida junto, e através da maternidade Deus nos deu filhas, e elas estão servindo ao Senhor, e já temos netas também que vieram como promessa de Deus. Então veja o valor de uma mãe, é quando ela pode, dentro do plano e do propósito de Deus, quando a mulher pode tornar-se mãe, gerar filhos que venham glorificar o nome do Senhor. Então estão estes exemplos para que nós venhamos a sempre ter na lembrança o valor de uma mãe, o sofrimento de uma mãe, as lágrimas de uma mãe, o choro, a dor, a angústia. Mas, por outro lado, a coragem, a fé, a dedicação, a entrega que uma mãe faz em benefício dos seus filhos. E em tudo isto,
ela está sendo acompanhada pela mão poderosa de Deus, porque foi Deus que abençoou a maternidade. Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E a terra está populada porque houve homens comprometidos, mulheres comprometidas, que se colocaram nas mãos do Senhor para desfrutar a bênção da eternidade. Que Deus abençoe poderosamente estas mulheres que, por mercê de Deus, se tornaram mães para glorificar com o fruto do seu ventre o nome do Senhor. Deus as ajude, abençoe e conduza em segurança. O próprio Jesus veio através de uma mãe, de uma mulher, de Maria, que com alegria o recebeu nos seus braços. Este tem sido o plano e o propósito de Deus. Nós somos o resultado deste plano. Portanto, glorifiquemos a Deus por esta tão grande e preciosa bênção que Ele deu a Eva, a primeira mulher, e a Adão, o primeiro homem, e até os nossos dias, e até o final de tudo, esta bênção de Deus vai continuar manifestando-se na vida de um e de outro que cumprem o pleno propósito de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.